com a ajuda deles, a inspiração, nós conseguimos fazer alguma coisa para colaborar como instrumento que somos na caminhada evolutiva desse planeta abençoado chamado Terra. Então, agradecendo a Deus e a Jesus, vamos lembrá-lo com a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, pessoal, pode comentar, pode fazer alguma pergunta que depois, não agora na hora da palestra, mas depois a gente responde. Tá ok? Compartilha para os amigos, para os inimigos, principalmente, né? Então, como é dezembro, lembra o quê? Natal. Natal, nascimento de Jesus, né? Apesar que quando chega dezembro, 25 de dezembro, né? Geralmente as pessoas fazem festas e come e bebe e quitutes de tudo quanto é jeito, mas esquece o principal, que é o aniversariante. Em poucos lares nós vamos ver as pessoas lembrar o aniversariante, agradecer a ele pela vinda e pelos ensinamentos que nos trouxe, pelo acompanhamento que nos faz sempre. Geralmente as pessoas não atinam para o aniversariante. É como você fazer o aniversário do filho, de um ente querido, mas esquecer ele. Festeja, come e bebe, mas não lembra do aniversariante, não é? O pessoal não pega o aniversariante, não faz, tira fotos, lembra dele, dá parabéns. Então, o aniversariante é Jesus. É importante uma prece, né? De agradecimento nesse dia de Natal, para comemorar o aniversário dele. Apesar que nós devemos estar abertos, porque o templo de Deus, de Jesus, dos nossos amigos espirituais, é o coração da gente. Não é um templo de pedra. Como Francisco de Assis, ele ouvia a voz dizendo: reconstrua o meu templo. E ele ficou preocupado e viu uma igrejinha lá caindo aos pedaços, lá em Assis, chamou os companheiros dele e foram lá e reformaram a igrejinha, deixou ela bonita, né? Mas a voz continuava a dizer para reconstruir o templo. E ele então questionou, né? Mas eu já reconstruí, já reformamos, ficou bonita. Aí a voz explicou para ele que o templo de Deus não é os templos de pedra, mas é o coração do homem. Então Deus habita em nossos corações, que simboliza o nosso emocional, nas nossas emoções. Aí nós devemos deixar Jesus nascer todos os dias, todos os momentos, né? O nosso guia, então tem que estar sempre nos guiando. Tudo que nós formos fazer, nós devemos pensar que Jesus está conosco, está nos vendo. Então, é bom fazer ou não é bom fazer? Não é verdade? Nós vamos aí nos direcionar no bom caminho. Há mais ou menos aí 4.000 anos veio a primeira revelação, através de Moisés, né? Os 10 mandamentos. E naquele tempo ainda éramos bastante primitivos. E Moisés nos falou de um Deus único, que até então todo mundo conhecia vários deuses. E continuou, mas alguns que já estavam mais amadurecidos entenderam o que Moisés estava dizendo, do Deus único. E aí seguiram Moisés, né? E ele deixou lá os 10 mandamentos. Moisés foi o primeiro legislador trabalhista. Deixou lá
que devemos trabalhar 6 dias, descansar um dia, porque na época se trabalhava direto, não tinha folga, era a escravidão. E ele então explicou que devíamos ter um dia de descanso, né? Aí ele até falou que Deus fez o mundo em 6 dias, o sétimo descansou. Períodos, né? Não é dias, é períodos. Mas isso para justificar por que ele estava ali, dando um dia de folga. Não era fácil, né? Tinha que trabalhar direto, não tinha folga nenhuma. Passou aí mais ou menos 2000 anos, o próprio espírito embaixador e dirigente desse planeta abençoado chamado Terra veio até nós, trazendo mais conhecimento, dando uma continuação daqueles ensinos que ele mesmo mandou através de Moisés. Aí, pensa bem, o espírito, conforme vai evoluindo, nós vamos galgando dimensões superiores. É a escada de Jacó, né? Então, vibracionalmente, são muitos mundos intercalando, né? Que nem as ondas de rádio, de TV, que está tudo aí junto, mas não se mistura. Em volta de nós tem muitos espíritos desencarnados, né? E nem porque você desencarnou que você vai ter uma visão geral. Você vai ter uma visão e uma vivência dentro daquela situação vibracional que você compreende. Tanto que os espíritos desencarnados passam através de nós, convivem conosco aí, do nosso lado, no dia a dia, né? Bons ou não bons, depende da nossa sintonia. E nós não percebemos. Passa através de nós, nós não percebemos. São dimensões vibracionais diferenciadas. É interessante isso, né? É uma mágica mesmo. Então, quanto aos espíritos que estão desencarnados, aqueles que estão no estágio mais adiantado, eles veem aqueles que estão no estágio menos adiantado. O que está no estágio menos adiantado não vê aquele que está no estágio mais adiantado. É como subir na montanha. Quem está lá em cima vê mais, quem está lá no alto vê mais, e quem está ali embaixo vê um pouco menos, né? E se estiver lá dentro de um buraco, vê menos ainda. Então, nós vamos conquistando essa evolução vibracional, esse entendimento, de acordo com o nosso conhecimento da parte espiritual, procurando refletir, entender, estudar os ensinos de Jesus, explicado pelos Espíritos, né? Fica muito mais fácil da gente entender Jesus quando esses Espíritos amigos nos explicam, nos ajudando a compreender o que é que Jesus estava querendo dizer. Tudo fica muito mais simples. Agora vocês imaginam Jesus. Imagina onde Jesus está, em que dimensão sutil ele se encontra, né? E ele tem visão de todos nós que estamos abaixo, mas nós não temos dele. Mas podemos ter o olho de ver, que ele fala, né? Quem tem olho para ver que veja, é o olho racional. Racionalmente, nós temos a convicção, através do nosso amadurecimento, dos nossos estudos, nós vamos entendendo que Jesus existe, que Deus existe. E imagina ele lá, nos altiplanos, vibracionalmente falando, ter que descer até nós para que ele pessoalmente ali se fizesse presente como um de nós, né? Como homem, de carne e osso, convivendo no dia a dia, 33 anos vivendo aqui entre nós, naquela situação, aquele mundo primitivo da época, muito mais que hoje, e trazendo ali, com muita paciência, com muito amor, os ensinamentos nos ajudando a compreender o que significa a vida. Foi o primeiro a nos chamar de deuses, né? Sois deuses, imagem e semelhança do Criador. Olha só, nos elevou à imagem e semelhança do Criador do Universo. Não é incrível? Nos ajudou a compreender as coisas dos céus, dos mundos superiores,
comparando com as coisas que nós conhecemos aqui na Terra, com as aves, né? Ele sempre pegava as coisas daqui para nos ajudar a entender as coisas de lá. É uma didática que ele chama de parábola, né? Parábola quer dizer comparação, fazia as comparações. E é uma forma que não há adulteração. Passa o tempo que passar, não tem como adulterar esses ensinos. Bom, chegou o momento que Jesus dizia assim, veja aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, pessoal, é o mesmo Evangelho de Jesus, só é explicado pelos Espíritos, mas as mesmas parábolas, não muda nada. Allan Kardec foi apenas o codificador da obra, não é o Evangelho de Allan Kardec, ele não inventou Evangelho nenhum. Evangelho quer dizer a boa nova, a boa notícia. E ele só veio explicar Jesus. Então ele separou aqui o Novo Testamento, que Jesus é o Novo Testamento. Nós vemos irmãos aí que falam muito que é evangélico, mas no geral ele fala mais do Velho Testamento e pouco. Ele fala do Novo Testamento, que o Novo Testamento é que é Jesus. Evangelho é o Novo Testamento, que é uma coisinha assim da Bíblia. Tudo aquilo lá da Bíblia é o Velho Testamento, que não é Evangelho. Mas parece que a maioria não sabe disso. Então, ele separou aqui Jesus, né, e fez o Evangelho, compilou, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, é os Espíritos nos ensinando, aqueles que entendem mais do que nós, nos explicando o que é que Jesus queria dizer com parábola A, parábola B. Fica muito mais fácil. Quando eu lia o Evangelho lá, tradicional, né, que não tem explicações, eu ficava muito confuso com aquelas colocações. Eu lembro dos meus 15, 18, 20 anos. Lá pelos meus 23, 24 anos, eu encontrei a doutrina espírita e aí peguei esse evangelho aqui. Sim, aí era o mesmo ensino de Jesus explicado pelos Espíritos. Aí começou a ficar fácil de entendimento. E aqui ele diz, olha, tem o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Ele diz assim, o Consolador prometido. Nós estamos aí, a maioria das pessoas, esperando a vinda de Jesus, não é? Eu vi um filme, está aí no Netflix, O Começo de Tudo chama o filme. Ele conta como começou a religião dos adventistas. Então, tinha lá umas pessoas, inclusive aquela Ellen White, né, que é uma das fundadoras do Adventismo, e ela era médium. Então ela recebia mensagem. Para eles é Deus, né? Para o pessoal que não entende, quando eles ouvem uma voz, é Deus que está falando com eles. Mas não é, são espíritos que nos dão assessoria. Deus não fala com ninguém, não é verdade? São os espíritos que nos assessoram, que vai nos direcionando. E lá então fala da vinda de Jesus, né? Da terceira revelação. E eles esperavam, a maioria ainda espera, a vinda de um homem que novamente reencarna lá na Maria e vem aí e diz, eu sou Jesus, né? Cresce, igualzinho Jesus fez naquela época. Eles chegaram a marcar até o dia que Jesus iria vir, mas Jesus não veio, né? Então ficaram decepcionados. O filme é muito interessante. Então, quando você vê o filme com o entendimento que nós temos aqui, é muito interessante, porque eles achavam que Jesus ia vir como homem, e até marcaram o dia, e as pessoas se reuniam, isso em 1800 e alguma coisa, né? 1850, 1840 e pouco, mas Jesus não apareceu, eles ficavam decepcionados, né? Mas nós sabemos que Jesus veio, não é? Exatamente nessa época aí, 1857, o Kardec lançou o Livro dos Espíritos, né? Na época tinha 500 perguntas com resposta que os espíritos respondiam.
Hoje tem 1017, me parece, perguntas que os espíritos respondem. Então ele complementou esse livro. E em 1857, na mesma época que houve, espalhou no mundo aquela consciência que Jesus viria, que Jesus estava chegando. Só que eles esperavam Jesus homem, matéria, né? E esse não veio. Mas nós sabemos que ele veio. Ele veio não na forma de um homem, mas na forma, mandou seus ensinamentos. Então não é preciso que a pessoa chegue até você, o presidente chegue até você. Pode chegar com um decreto, pode chegar com as leis. Assim Jesus chegou até nós, através dos seus emissários. Olha no início aqui uma mensagem maravilhosa do Espírito de Verdade. No início desse Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, olha só. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, desde que ele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho, abrir os olhos aos cegos. Veja, os Espíritos do Senhor, né? Que veio trazer a terceira revelação. Eu vos digo em verdade, são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então veja aí, os espíritos brotaram, pessoal, em diversos lugares, mensagens e mais mensagens, nessa época de 1800 e pouco aí, e foi aonde o Hipólito Léon Denisard de Rivail, cujo pseudônimo é Allan Kardec. Por que Allan Kardec? O Rivail, ele era um professor, pedagogo, ele era discípulo de Pestalozzi, que foi prêmio Nobel, né? E então ele veio com essa missão, dizem até que é o Chico Xavier. Naquela encarnação, depois ele reencarnou como Chico Xavier, para dar continuidade aos seus ensinamentos. Então o Chico e Kardec são os mesmos, o mesmo espírito. E aí ele veio com essa missão para compilar essas obras, né? Para você fazer um curso, você não precisa de ter apostila para você se autoguiar. Então ele veio, lançou o Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica, né? O Livro dos Espíritos é maravilhoso. Essas 1000 e poucas perguntas ali, com respostas inteligentíssimas, fala de tudo que você quer saber, até o que você nunca imaginou. Sobre a evolução dos seres, das plantas, dos animais, dos anjos. Nossa, é fantástico. Olha, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, olha quanta sabedoria. Que é Deus? Essa é a primeira. Não é quem, eu sou quem, Guido. Mas se perguntar, que é você, não é o Guido. Que é você, é o espírito que habita essa personalidade, esse personagem que agora, ora, está interpretando como Guido. Mas já animou vários outros personagens em vidas passadas e vai animar muitos outros, não é? Então, quem é o cidadão? Agora, que é a essência. Então, veja que não foi perguntado quem é Deus,
Mas que é Deus? A resposta é inteligente. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Olha aí. A inteligência primeira causa, a inteligência suprema, causa primeira de tudo. Quer dizer, tudo nasce dessa inteligência. Né? É a causa primeira de tudo. A pergunta número 4. Como acreditais na existência de Deus? É o que muita gente duvida, não é verdade? Eu nunca vi Deus, cadê Deus? Nunca encontrei Deus. Então o pessoal fica assim, é mesmo, cadê Deus? Né? Deus não aparece, Deus não salva, não vejo Deus carregando ninguém, tirando ninguém do perigo. Aí as pessoas querem também ver um Deus homem, um velhinho lá correndo atrás para ajudar, não é? Mas não é isso. Então, a pergunta, como acreditais na existência de Deus? A resposta inteligente. Vós usais uma forma de falar aí, um axioma, né? De que tudo que está feito alguém fez. Olha só. Logo, aquilo que não foi o homem que fez, só pode ter sido Deus. Quem fez as estrelas, o ar que nós respiramos, quem fez o dia e a noite, os planetas, o universo infinito, não é? Quem fez isso tudo? Foi o homem? Não. Então quem foi? Só pode ter sido Deus, não é? E aí vai, né? Um monte de perguntas e respostas. É um livro maravilhoso para se estudar. Pergunta 600 e alguma coisa lá. Onde está escrito a lei de Deus? É a resposta mais curta que tem. Na consciência. Então, toda a lei de Deus está em nossa consciência. É o grande juiz. Todos nós sabemos o que é certo e o que não é certo. Não adianta alegar ignorância. Jesus diz assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador. Um outro por quê? Porque ele era um consolador, não era? Com seus ensinamentos veio nos consolar, explicar as coisas. Então mandaria um outro consolador. A fim de que permaneça eternamente convosco. Eternamente, hein? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito, o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, veja, um Santo Espírito, não é um Espírito Santo, é um Espírito, um Santo Espírito, que ele é um Espírito iluminado, conhecedor das leis naturais, né? Que seria enviado no nome do primeiro Consolador, que é Jesus. E ele vos explicará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Isso está lá em João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 até o 26. Então, nos prometeu mandar um outro Consolador. E esse Consolador veio. Em 1850 e alguma coisa, né? Começou ele vir, só que não do jeito que o homem imagina, como um homem encarnado, mas como espíritos. E vários espíritos reencarnaram a mando de Jesus sobre as suas ordens, o seu direcionamento, nos trazendo conhecimento e explicando Jesus, né? Fazendo com que nós nos lembrássemos de tudo aquilo que ele nos tenha dito. Por quê? Dando continuidade às explicações que na época ele não poderia nos dar. Eu, nos meus 15, 20 anos, eu questionava muitas coisas, eu perguntava, né? Por que disso, por que daquilo? Por que uma criança nasce, morre,
Por que nasce uma criança aleijada? Se é anjo, coitadinho, né? Por que os pais têm filhos, às vezes jogam na lata do lixo? O porquê de tanta coisa, tanta desordem no mundo, né? Tantas injustiças, né? Guerras, fome, peste. Uns têm tanto, outros não têm nada. Inteligência, em posses. E eu questionava tudo isso. Perguntava para o padre, fiz a primeira comunhão. E ele dizia: ah, meu filho, são mistérios de Deus. Mas eu queria desvendar os mistérios. Perguntava para minha mãe, muito católica, né? Ai, meu filho, são mistérios de Deus. Quando eu encontrei o primeiro livro do Chico Xavier, começou a me dar respostas. E aí eu comecei a entender os mistérios de Deus. Falou sobre reencarnação. A reencarnação, pessoal, é uma coisa maravilhosa. Ela explica tudo para nós. Porque se nós reencarnamos, nós não começamos a viver agora. Por isso a disparidade. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um é mais inteligente, o outro é menos. Um é mais espiritualizado, o outro é mais materialista. Essas diferenças é porque são espíritos já com mais tempo, né, nas reencarnações, como na escola. Quem tem mais anos lá na escola sabe mais. Quem está começando sabe menos. Cada ano que você passa lá na escola, você aprende mais. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Quanto mais tempo nós temos, desde que fomos criados, simples, ignorantes, sem saber nada, né? Passamos no estagiado pelos reinos inferiores, o reino mineral, como Francisco de Assis dizia, meu irmão vento, minha irmã água, irmã terra, irmã pedra, né? O reino mineral, irmãos, porque somos criatura do mesmo Criador. E a energia que está ali, um dia ela passa para o reino vegetal, né? Dizia minha irmã árvore, minha irmã flor. Aí depois passa para o reino animal e racional, meu irmão lobo, né? E passa para o reino hominal, é a escada de Jacó. Nós vamos galgando os degraus como lá na escola intelectual, né? Primeira série, segunda. Aqui, espiritualmente, é a mesma coisa. Então, nós vamos crescendo nesse entendimento. Aí chegamos no reino hominal. O reino hominal ainda é animal, não é? Mas é já um animal racional, que é o hominal. Então, nós aí já começamos a questionar sobre a vida, sobre a morte, sobre esse poder maior que rege tudo. Começamos a questionar porque estamos mais amadurecidos. O animal não quer saber dessas coisas, ele não questiona isso. Nós já desenvolvemos nosso instinto, agora ele é inteligência. E nós vamos questionando e querendo saber o porquê das coisas. E aí vem as explicações, por isso que para o homem veio Moisés explicando um pouco, depois veio Jesus explicando um pouco mais, manda o Consolador explicando, agora falando de reencarnações. Apesar que já na época de Jesus, muitos dos espíritos que tinham uma evolução maior, na Índia, por exemplo, eles sempre acreditaram em reencarnação. A Índia hoje ela regrediu, porque ela era bem espiritualizada, os espíritos que lá viviam eram bem evoluídos. Hoje regrediram em conhecimento, né? Os espíritos que lá estão, hoje é o Brasil que tem mais espíritos reencarnados aqui, com mais compreensão dessa parte espiritual. Por isso que o Brasil é o coração do mundo, coração, emoção, né? E pátria do Evangelho, porque aqui se entende mais Evangelho, né? O povo é mais cristãos aqui, cristão, evangélico, então, do que em outros países. Hoje nós estamos aí vivendo uma época difícil, né? Estamos aí passando, dizia que no final dos tempos ia haver perseguição aos cristãos. Lá, nos ensinos de Jesus, fala sobre isso, né, no Evangelho. E hoje nós vemos que isso está acontecendo. Tem muitas igrejas sendo derrubadas,
Se você pesquisar aí na internet, no YouTube, você vai ver igreja sendo fechada, o nosso Papa aí deu um golpe no Papa original, né, que era o Bento, e Papa não faz isso, Papa é Papa, nunca deixa de ser Papa, não é? Tanto que o Bento, ele ainda continua se sentindo, ele mesmo fala, tem uma matéria no YouTube aí que ele fala, que ele continua sendo Papa. Mas para não haver conflito, ele deixou a cadeira lá para o outro Papa, que não é o Papa verdadeiro. E veja aí esse Papa que nós temos hoje, né? Que seria Papa é Pai, seria o Pai espiritual representando Deus aqui na Terra, não se manifesta com o que está acontecendo aí na Argentina, na Venezuela, na China, pessoas morrendo de fome, comendo até cachorro, a exploração que estamos vivendo, fechando igrejas na China, fechando igrejas aí nesses países comunistas, Cuba, não tem cristianismo. O comunismo, o socialismo, eles não aceitam o cristianismo, né? Então, escraviza o povo, e hoje nós estamos passando por essa perseguição. Aqui no Brasil ainda estamos com essa liberdade, mas, né, se o outro companheiro tivesse ganhado as eleições, meu Deus do céu, hein, estaríamos lá, como a Venezuela, como a Argentina, como Cuba, como China. Vai ver como é que o pessoal vive lá. Então, meu Deus, né? Como diz o velho ditado, cada povo tem o governante que merece. Graças a Deus nós merecemos dar uma virada e continuamos com liberdade, conservadores das coisas boas. Conservador tanto são, né? Só que nós aqui da direita conservamos as coisas boas, as coisas úteis, as coisas positivas. O cristianismo, Deus, a liberdade de ir e vir, enquanto que outros conservam coisas erradas. Então basta ter olho para ver, pessoal, que, né, tá aí para todo mundo ver como é que o mundo está vivendo hoje. Nós estamos passando aí por uma situação interessante, histórica, ao fim de um tempo, início de um novo tempo. O conflito aqui no lado físico, né? Veja os Estados Unidos, o que está acontecendo lá. E imagine do lado espiritual, o conflito que existe do lado espiritual. Maria Santíssima, que coordena todo esse processo do lado espiritual em volta do planeta Terra, junto com alguns extraterrestres também, nos conta aí os conflitos, as guerras da luz contra as trevas. O negócio, olha, quem tem olho para ver, veja. E é o momento da gente entender tudo isso e ter fé, porque a fé nos traz esperança, nos traz uma forma da gente compreender a vida e viver mais em paz, viver mais serenamente, não é? Porque sem fé, eu tenho muita pena daquelas pessoas que não têm essa compreensão espiritual, porque não sabem o que está acontecendo no mundo e que fim vai dar, fica desesperados porque não tem um emprego. É difícil você não ter um dinheiro no bolso para pagar uma. Deixa eu desligar esse celular. Tem. Ele toca sempre na hora errada, né? As pessoas não têm dinheiro para comprar um alimento, não é verdade? Então as pessoas chegam a se suicidar. Hoje está acontecendo um número muito grande de suicídio no Brasil, isso que é 32 suicídios por minuto. É terrível isso. Por quê? Falta de conhecimento. Se você não tem uma esperança de que a vida continua, que nós estamos aqui numa escola espiritualmente falando, para aprender a viver, para ter a paciência, para ter esperança, para manter nossa fé, nossa confiança no Deus, na espiritualidade, que isso aqui tudo passa, que é tudo para provar o quanto nós temos essa confiança, essa esperança, ou não temos. Então, quem não tem esse conhecimento, esse amadurecimento, se mata, porque pensa assim, não, morrer é muito melhor, por que eu vou ficar lutando aí com a vida, se no final eu vou morrer mesmo, não é verdade? A morte vai vencer. Morreu, acabou, então eu vou me acabar
Para que eu ficar sofrendo aí, sendo que eu vou me acabar depois? Eu me acabo agora. Então, para aqueles que não têm entendimento, eles pensam assim e acham que está certo. Mas se enganam, porque ao se matarem fisicamente, porque espiritualmente ninguém morre, aí o bicho pega, né? Aí sofre barbaridade. A pior coisa que o ser pode fazer na vida é se matar. Matar o corpo físico, tentando se aniquilar, tentando deixar de existir. E aí ele está mostrando que não acredita em Deus, ele está mostrando que não tem nenhuma fé, ele está mostrando que também não está nem aí com o filho, com a mulher, com a mãe, com quem vai sofrer a falta dele. Se a vida está difícil com ele junto, imagina sem ele como vai ficar mais difícil. Se a vida é difícil com o pai que está ali junto com os filhos, protegendo os filhos, que vê no pai a proteção, a esposa que vê no marido a proteção do lar, o marido que vê a esposa como um arrimo ali ajudando os filhos, vendo a mãe ali protegendo eles, e que podendo fazer um bico aqui, um servicinho ali, uma faxina lá, ou catar um chuchu no meio do mato para fazer uma sopa, não é verdade? Tá difícil, aí foge da luta e abandona o barco. É egoísmo, não está pensando nos outros, só pensa em si. Então as pessoas que se suicidam, é muito triste, sofrem muito. Por quê? Para despertar para a realidade e começar a entender que a morte não existe. Então passa por esses sofrimentos, se acha que estava difícil, depois que se mata que vai ver o quão difícil vai se tornar a vida de cada um. Então é preciso ter conhecimento, pessoal. É preciso espalhar um pouquinho que a gente sabe, conversar com aquele que você conhece, aquele parente que está passando situação difícil, dar um esclarecimento para ele, dar uma força, para que ele veja de uma outra maneira a vida, não é? E não aborte essa existência, porque não vai adiantar nada, só vai complicar mais. Aí, continuando aqui o Consolador, olha, Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo. Que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Tá vendo, pessoal, a explicação, como ajuda a gente a entender? O Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de Verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figura e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa das existências anteriores e a destinação da terra onde o homem expia o seu passado. Então, como é que a gente pode, realmente se sentir bem-aventurados pelas aflições, de ter um problema, de ter um filho excepcional, de ser um excepcional, de estar sem uma perna, de nascer cego, mudo, surdo, de ter doenças, outras tantas, problemas psicológicos, e entender que isso
eu sou um bem-aventurado porque eu estou passando por essas situações, na verdade? Como entender isso? O Espiritismo vem mostrar as reencarnações, que não é por acaso que nós estamos aqui, que nós já tivemos muitas outras vidas antes dessa, e que cada probleminha que nós temos é nós mesmos que causamos. Se temos problemas mentais, psicológicos, é porque nós fizemos mau uso da nossa inteligência. Essas pessoas que vivem hoje aí vendendo droga, usando a inteligência para inventar drogas, veneno, e em função de explorar o lado material da vida, enriquecer, elas vão amanhã ter problemas mentais, vivem fazendo guerra, vivem usando a inteligência para chantagear, para fazer as coisas erradas, elas vão nascer com essa inteligência limitada. São os que nós vemos aí no APAI, os excepcionais, né? Porque se ele voltar com a mesma inteligência que ele tinha, ele continuará a se afundar, a se endividar, a fazendo as mesmas coisas. Então a encarnação que ele passa aqui como excepcional, ele vai ter um tempo para refletir, analisar o porquê que ele está passando por aquela situação. Ao desencarnar, vai explicar para ele, olha, você teve essa existência como excepcional, você queria transmitir a sua inteligência, mas não conseguia, porque você usou a sua inteligência para fazer coisas ruins. E essa energia negativa impregnou em você. E você teve esse estágio lá agora para você compreender que você não deveria ter feito daquele jeito, agido daquela maneira. Não façais aos outros o que não quer que eles façam a você. Aí a pessoa entende e agradece a Deus a oportunidade de estar aqui reencarnando. Eu compartilhei aí no meu Facebook, Guido Fonseca, meu Face, né? No YouTube também, os vídeos que eu tenho lá é tudo Guido Fonseca. Lá tem um espírito que intitula-se Veludo, ele vem através da Mônica Medeiros, né? E a Mônica tem uma mediunidade muito boa, então vem alguns espíritos através dela, eu já falei aqui, né? E até alguns extraterrestres também se comunicam através dela. E esse espírito veludo, nessa última vez que ele veio, eu compartilhei lá no Face, tá lá, ele fala que ele era de outro planeta e ele era muito arrogante. Ele era um cientista com muitos conhecimentos e ele achava que o conhecimento era tudo, né? Então as pessoas tinham que cumprimentar ele, tinham que inclinar para ele, né? Beijar ali os pés. E aí, quando ele reencarnou aqui na Terra, primeira vez que ele reencarnou aqui na Terra, que ele era de outro planeta, ele reencarnou como negro, africano, e foi escravo. E todo dia ele levava surra de pau, porque ele era orgulhoso, ele não era humilde. E o dono dele, o senhor dele, queria que ele se humilhasse, que ele fosse humilde. Então, fazia ele ajoelhar, fazer as reverências, né? E para ele fazer isso, para não apanhar mais, porque quebrava os ossos dele na paulada. E ele passou então a fazer isso. E ele falou que ele aprendeu muito nessa encarnação sofrida dele. Foi aí que quebrou o queixo do homem, né? Igual quando você vai amassar um burro bravo aí. Nós somos assim, pessoal. Depois ele reencarna na época de Jesus. E aí ele pediu para ter uma encarnação como índio. E diz que foi muito boa a encarnação como índio, convivendo na natureza, né? Os pássaros, as onças, os rios. Ele gostou muito dessa encarnação. E ele fala de uma forma bem humilde. Vejam lá que vocês vão gostar, o veludo, aí no meu Face. Mostrando que nós realmente não adianta ser orgulhoso, não adianta achar que é mais importante que os outros, que é mais isso ou mais aquilo. Nós vamos ter que sofrer para aprender que nós não somos mais nada. Nós somos todos iguais, pessoal. Nós não somos nem mais nem menos. Nós somos iguais. Possamos ter um pouco mais de evolução em relação a esse, menos em relação àquele, mais conhecimento. Mas nós somos todos filhos de Deus, do mesmo Pai.
somos iguais, né? Estamos aí na luta pela evolução. Então, hoje nós entendemos o porquê sofre. Se amanhã eu tiver pegar o vírus, por exemplo, né? O Bezerra de Menezes tem uma mensagem também que eu estava vendo no YouTube, muito interessante, a vacina espiritual. Você estará vacinado se você não tiver merecimento de passar pelos sofrimentos que o vírus traz para você. Ficar sem ar, morrer sem ar, ficar com sequelas, assim como todas as doenças e todas as viroses. Você não vê que tem muita gente que trabalha com as pessoas doentes e nunca fica doente? E outros que nem chega perto e fica doente? Então nós temos aquilo que precisamos ter para a nossa evolução, para o nosso amadurecimento espiritual. Ter medo, viver estressado, assustado, é falta de fé. A fé nos traz segurança. Quem tem fé tem serenidade, tem confiança e segurança, se sente seguro. Tudo que acontece tem um porquê. Amanhã eu posso pegar o vírus, aí posso morrer lá no respirador. Por quê? Porque eu tinha que passar pelo processo. A vida está querendo me ensinar alguma coisa. Então eu não vou ficar revoltado com isso, né? E nem estou com medo de pegar vírus. Eu tomo meus cuidados, é óbvio. Não vou sair por aí abraçando o cara que está com vírus, né? Nem da gripe, nem de outra coisa. Mas, se acontecer de pegar, seja o que Deus quiser. Não sou daqui, eu estou de passagem. Eu vou ver o que a vida quer me ensinar, aproveitar o momento e seguir em frente. Compreender a marcha e tocando em frente, né? A vida continua, não é só aqui. E do lado de lá, você deixa essa carcaça e fica com um corpo mais sutil, depois reencarna, pega uma novinha, né? Com direito a tudo novo, dente, cabelo, tudo novo de novo, né? Se a gente pudesse eternizar aqui como muita gente tenta, ficaria aí um calhau, né? É bom você reciclar. Então desencarnar é ótimo. Para você reencarnar, você precisa desencarnar. Não dá para reencarnar se não desencarnar. É tudo uma forma de ver as coisas. É o Consolador, porque nos explica tudo o porquê das coisas. Eu, desde que eu conheci a doutrina espírita, hoje eu entendo o porquê das coisas. Eu não fico mais em dúvida. É só pesquisar e você encontra o porquê do que está acontecendo, como está acontecendo, do lado físico, do lado espiritual. Você tem uma visão ampla das coisas. Isso te traz segurança, isso te traz fé, isso te traz um direcionamento para você sempre estar do lado bom da vida, do lado direito da vida, não é? Já andamos muito na contramão em outras vidas, não é? O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. É justo. Se eu devo, eu tenho que pagar, não é? Se eu não trabalho o mês inteiro para poder ter um salário, você não acha justo trabalhar, dar o duro o mês todo para ter o salário? É justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar. Como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, se perde no vaso e esplêndido horizonte que ele descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera e dá a paciência, a resignação, a coragem de ir até o fim do mundo. Então abre um descortinar vasto, né? Para que nós possamos ter uma visão maior. Eu costumo dizer a visão da águia. Você vê as coisas do alto, você vê as coisas, muita coisa. Quem vê as coisas de baixo, né? Como a topeira, a minhoca, os que andam rastejando, tem uma visão pequena das coisas. Então nós precisamos estudar a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, que nos consola, que nos esclarece, que nos ilumina, sem ritual, sem coisas materiais, sem 10%. Né? 10% é você ter tempo, pode ser 50%, 30% de tempo para direcionar as coisas boas, visitar um doente, a ir numa casa espírita, ajudar a receber os doentes, a orientar, a dar um passe.
a fazer coisas boas. Não é nada material, não é nada de dinheiro. O pessoal fica muito preso à matéria, a um Jesus matéria que vai reencarnar aí como homem. As pessoas se prendem muito a esse lado material porque ainda não tem o olho para ver que nós somos essências espirituais e que estamos passando por aqui temporariamente. Estamos homens, mas nós não somos homens. Nós já estivemos vegetal, já estivemos mineral, nós já estivemos animal irracional e nós estaremos no futuro anjos. Nós temos uma escalada enorme aí pela frente na nossa evolução, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos deuses, não é? Nós não vamos ficar eternamente nesse estágio de evolução. Nós vamos entender muito mais coisas. Nós vamos viver em dimensões muito mais sutis. É isso que Jesus traz para nós, e que ele veio pessoalmente, depois agora mandou o Consolador há mais de 150 anos, né? Há mais de 170 anos aí que nos trouxe o Consolador. E sabe que o pessoal lá do Oriente, os judeus, eles ainda vivem as leis de Moisés, 4.700 e alguma coisa. Eles não reconhecem o Messias, Jesus como o enviado, o Messias. Eles ainda continuam esperando o Messias, na maneira deles, né? Vai ser o camarada que vai chegar lá e vai dar tudo de bom para eles e vai castigar os outros. E não entende que Jesus veio na sua forma simples até nós, nos trazendo os conhecimentos, e mandou agora os seus tarefeiros, né? Como disse ali no começo, essa equipe de espíritos iluminados que reencarnam e desencarnam direto, nos trazendo o entendimento dos conhecimentos que ele nos passou. Então, pessoal, nós já estamos vivendo a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, há mais de 170 anos. Exatamente na época que todo mundo esperava que ele ia aparecer, e ele apareceu para quem tem olho para ver, para quem tem ouvidos para ouvir. Ele está aqui, junto de nós, com seus ensinamentos, né? Essa é a beleza da gente entender Jesus, da gente entender a vida. E estão derrubando os templos de pedra, estão pondo fogo nas igrejas, derrubando as cruzes, né? Mas o templo de Deus é o coração do homem. Então você pode, pessoal, aonde você estiver, olha aí que maravilha a internet, você dentro da sua casa, você poder fazer a transmissão dos seus pensamentos, das explicações, para a casa de cada um. Olha que coisa interessante, como esse vírus aí que inventaram aí, traz coisas boas, né? Quem tem olho para ver, veja. Tudo que muita gente acha que é ruim, tem muita coisa boa que vem junto. Veja que hoje muita gente, em vez de ficar viajando, gastando para ir fazer palestras longe, igual Divaldo, que virava o mundo e ia lá para os outros continentes, hoje ele pode, da casa dele, estar lá, em qualquer lugar. Até médico ali no hospital pode estar fazendo cirurgia lá longe, via internet. Então é uma maravilha. Você se derrubar lá o centro espírita, não se preocupa com isso, que você, não, eu não sou mais espírita porque não tem lugar para ir. Olha, aqui está o centro espírita, que recebe o espírito de Jesus, de Deus, de Maria Santíssima e todos os espíritos amigos. É aqui no nosso coração, no nosso emocional. Então, onde nós estivermos, ninguém vai poder tirar o nosso direito de ler um bom livro, de refletir, de fazer uma prece, de pensar. Ninguém vai poder brecar isso, não é verdade? Então, não vamos nos apegar a local, a templo de pedra, mas vamos dar o nosso testemunho e continuar sendo um cristão e aprendendo a ser cada dia mais um cristão melhor em nossas vidas. E que esse Natal seja um nascimento abençoado de Jesus, agradecendo por tudo que nós temos, pelo ano que tivemos e estamos tendo, aí está terminando, né, 2020, por tudo que aconteceu, essa experiência nova,
esse pânico que gerou esse vírus e ainda tentam gerar pânico, né? Interessados, tudo por interesses mesquinhos, não é verdade? Você vê que não é nada disso que eles pintam. Quando eu fiz minha primeira palestra aqui, logo que veio a pandemia, eu falei sobre isso, né? Que não era tão assim, era mais a politicagem. Então a gente que vê um pouquinho assim, você nota que o pessoal abusa muito e abusaram muito, interesses mesquinhos, interesses mercenários. E hoje o povo está mais maduro, está mais experiente, não é? Está vendo que não é tanto assim. Ó, desencarnar, nós vamos desencarnar mesmo, né? Seja por um vírus A ou B, seja por um atropelamento, doença essa ou aquela, nós não vamos ficar aqui para semente. Não é motivo para a gente perder a paz e deixar de conviver no nosso lar, com os nossos entes queridos, com os nossos vizinhos, por causa de medo, de pânico. Não. Pensamentos atraem para você aquilo que você pensa. Tudo que vem para nós, nós pensamos. O universo é o pensamento de Deus. A casa que nós moramos, alguém pensou e construiu ela com o seu pensamento. Ele pensou em cada peça, em cada prego, em cada tijolo, ele pensou como é que eu vou fazer, o tamanho, como é que vai ser o acabamento. Tudo é o pensamento. A internet é o pensamento de alguém, o computador, o celular, tudo é o pensamento. Então, se a gente se vigiar, pensar coisas positivas, disciplinar nossa forma de pensar, pensar com fé, com serenidade, com firmeza de propósito, com sabedoria, nosso mundo sempre será um paraíso. Não importa onde vamos estar. Podemos estar lá no umbral, que nós não vamos nos sentir tristes, desesperados, revoltados. Nós podemos estar lá no umbral, ajudando, né, nas zonas trevosas, ajudando um companheiro que está mais atolado do que nós, dando a mão para ele, tenha paciência aqui, vamos fazer uma prece aqui que alguém vai nos ajudar. Né? Não vai ficar lá revoltado, xingando, porque o fardo do Cristo é leve, né? E as amarras são suaves. Então, o conhecimento, pessoal, é o maior tesouro que nós podemos ter. E o maior tesouro em conhecimento aqui na Terra para o espírito que somos é o conhecimento de Jesus, dos seus ensinos, explicado pelos Espíritos, é o que nos traz essa paz, a serenidade, a esperança, a fé. Quem tem esse conhecimento, que tem essa fé raciocinada, não entra em depressão, em desespero, não anda armado, não anda querendo matar ninguém, não anda com medo de morrer. A morte não existe, né? Se alguém vier me matar, é problema dele. Eu apenas desencarnei, ele matou a minha roupa física. Como diz o Divaldo, a Joana de Anjos fala através do Divaldo, né? Se alguém te mata, é problema dele. Agora, se você matar, o problema é seu. Então, se eu fizer o mal, o problema é meu, eu não quero isso. Agora, se alguém fizer mal para mim e eu merecer, eu vou pegar. Se ele quiser fazer o mal e eu não merecer, e mesmo assim eu sofrer o mal que ele fez, ora, uma prova para mim que eu vou. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou reagir? Eu vou querer me vingar dele? Ou eu vou dizer como Jesus lá no alto da cruz, depois de ser chicoteado e pregado, e ele disse o quê? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele não se deixou atingir. Atingir o corpo físico dele, mas ele não se deixou atingir. Ele continuou sereno, cheio de fé e esperança. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Porque quem sabe o que está fazendo não faz mal para ninguém, pessoal. Não é verdade? Eu digo para vocês, o maior tesouro da minha vida nessa existência, não sei nas outras, mas nessa é o meu conhecimento, a vivência que eu tenho com os espíritos, os trabalhos que já participamos aí, conversando com muitos espíritos, né, encaminhando, esclarecendo. Nossa, é maravilhoso tudo isso. O resto, pessoal, é tudo passagem, tudo fica, você não leva nada, nem o corpo físico a gente leva, não é? Mas o conhecimento, a verdadeira propriedade é aquela que nós podemos levar conosco. O conhecimento nos traz essa paz, ilumina a nossa mente, abre os nossos horizontes,
e ver, a gente tem uma visão vasta das coisas, né? Isso porque só estamos começando a conhecer. Imagina aqueles que estão lá na frente, que têm uma visão maior que a nossa, né? Uma maturidade maior. Eu agradeço muito a Deus por essa existência, por tudo que aprendi, por aqueles que, igual vocês, que estão aí ouvindo, dando a oportunidade de estarmos aqui falando. Porque se não tivesse ninguém ouvindo, como é que nós íamos estar aqui falando, né? A quem fundou o centro e nos convida para falar, nos dando a oportunidade do trabalho com Cristo. Então, é maravilhoso tudo isso, sabe? Isso é uma coisa que a gente leva com a gente. Não é, a gente não lembra quando eu ganhei um pouco mais, quando você fez uma hora a mais no trabalho, quando você comprou alguma coisa, quando vendeu, essas coisas não têm raiz, mas as nossas vivências é emoção, fica lá, armazenada, e quando nós lembramos dela, nós nos sentimos como se estivéssemos vivenciando agora ali naquele momento, não é? Estude a doutrina dos espíritos, estude, pessoal. Sem dogmas, sem rituais, sem cobranças materiais. É maravilhoso. Você pode comprar livro barato ou emprestar livros, né? Se não puder comprar, empresta. Mas se vigia e caminhe com Jesus. Procure entender os ensinamentos dele e caminhe com ele, que a nossa vida vai ser suave. Vai ser uma caminhada de turismo. Não saia da estrada boa, não entra pelos lodaçais, os atoleiros, pelos espinheiros da vida, os desfiladeiros. Caminhe pela estrada boa, pela paisagem boa, que vale a pena caminhar em paz. A paz, pessoal, não tem nada que pague a paz. Se você puder comprar a paz com dinheiro, compre. Porque muitas vezes a pessoa perde a paz por causa de mixaria, por causa de briga, por causa de coisas poucas materiais. Não vale a pena. A paz é de um valor incalculável, você estar com a consciência tranquila, poder deitar e dormir sossegado. É tudo de bom, não é? Muita paz a todos nós nesse Natal abençoado. Que Jesus possa continuar nascendo todos os dias no seu templo, que é o nosso coração, o templo do Pai Deus também. Porque, pessoal, a vida não acaba aqui. Além do túmulo, o Espírito ainda canta os seus ideais de paz, de amor e luz, num ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nestas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz a divina alegria pura e santa. Nessa castalha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia e toda a terra inunda de esplendores, hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Graças a Deus, graças a Jesus. E grato por vocês me ouvirem, comentar, compartilhar, por podermos conviver juntos nesses momentos abençoados da vida. Fiquem todos na paz. Forte abraço para todos.